de televisão. A emissora dos Marinho está sendo processada, Ítalo, e o motivo ele é chocante. Um ex-repórter, né, ele está acusando a Rede Globo de obrigá-lo a trabalhar doente. A gente não está falando de uma briguinha, de uma gripezinha, de uma tretinha. A gente está falando de um repórter que está acusando a Rede Globo de obrigar ele a trabalhar com Covid e de dificultar a ida ao banheiro. Essa matéria é exclusiva do João Paulo Del Santo, do Na Telinha, e fala ali que o repórter Aloysio Marques, de Belo Horizonte, Minas Gerais, entrou com uma ação trabalhista contra a Globo. O jornalista está alegando que foi alvo de assédio moral e pede também o reconhecimento do acúmulo de funções. Ele está solicitando ali uma indenização de R$725 mil. O detalhe dessa história é que esse jornalista, né, diferente de outros profissionais que tomaram essa mesma atitude de processar a Globo, ele segue até agora contratado pela emissora. Ele está de férias, mas tomou a decisão de acionar a Plim Plim durante esse período. Ele teve, o Na Telinha, na verdade, teve acesso ali ao processo, né? E divulgou essas informações com exclusividade. Ele ingressou na Globo Minas lá em 2015 como estagiário, foi efetivado ali um ano depois. Em 2016 se tornou coordenador de telejornais, e durante esse processo ele alega que passou a desenvolver algumas outras atividades, como editor de texto, operador de TP, editor de imagem, repórter e cinegrafista. A defesa dele, né, acusa a Globo de enriquecer às custas do cliente, uma vez que ele não passou a ser remunerado pelas atividades extras, e cita colegas de trabalho do Marques que supostamente ganhariam mais pelas mesmas funções. Há um efeito de comparação, gente. Foram citados outros repórteres que teriam um salário superior ao dele, desempenhando a mesma atividade. E além disso, como editor, né, a defesa dele reclama de que o repórter receberia menos do que outras pessoas, né? E nessa ação, os advogados reivindicam o pagamento das horas extras, intervalo entre jornadas, adicional noturno, abono salarial, adicional de transferência, e diz ali que a jornada de trabalho dele era de 13 horas diárias de segunda a segunda, sem horário certo, sendo que as reportagens poderiam ser produzidas inclusive de madrugada, tá? Ou seja, ele segue contratado pela emissora, mas optou por entrar com esse processo. Segundo ainda a defesa dele, eles estão acusando a Globo e dizendo que ele foi obrigado a trabalhar com sintomas de Covid em plena pandemia. A gente está falando ali em 2021, né? E aí eles pontuam que em 30 de agosto de 2021, ele apresentou sintomas leves de Covid, falou com o superior e foi orientado a continuar trabalhando normalmente, omitindo essa informação dos outros colegas para evitar qualquer tipo de pânico. O repórter alega também que informou a situação, né, a chefe de reportagem dele, Marina Borges, e que foi bombardeado de perguntas. Logo depois ele entrou em contato com a direção do Rio e foi atendido por uma enfermeira que recomendou que ele se afastasse a critério imediato. Ele diz também que só foi liberado pela chefia de Minas horas depois, e na semana seguinte ele acabou sendo incluído na escala de trabalho, mesmo com sintomas ali de Covid, tá? Por conta disso, os advogados estão acusando a Globo de hipocrisia, uma vez que a público a emissora cobrava, né, respostas do governo e medidas eficazes contra a pandemia, mas nos bastidores eles permitiam com que um funcionário trabalhasse nessas condições. Eles mencionam até um editorial que foi feito no Jornal Nacional falando ali que a respeito, né, cobrando ali informações do governo, medidas do governo a respeito da pandemia. A defesa escreve por fim, então, né, um episódio que teria acontecido em julho de 2022, onde o repórter ele teria encontrado dificuldades até mesmo para fazer o uso do banheiro, uma vez que para isso ele precisava da autorização da editora-chefe, o que comprovaria ali uma suposta perseguição. Foi anexado um áudio, inclusive, nesse processo, onde a chefia chegava a perguntar se ele iria demorar muito no banheiro e o que ele faria, se era o número 1 ou o número 2. E as situações chegaram a ser encaminhadas, inclusive, ao compliance da Globo, mas o repórter não teve nenhum retorno. A Globo, então, por meio de nota, disse que não se pronuncia sobre esses casos. Então, para a gente ver
pode ser realmente Importante, uma hein? hipocrisia. Não é muito afiliada da Globo em Minas. É a a Globo. Globo de Minas Gerais. É a Rede Globo. Exatamente, é a Rede Globo. Daniel, eu fiquei chocado com essas informações, porque quando você coloca uma pessoa, um funcionário para trabalhar com Covid, você não está colocando somente ele em risco, você está colocando todos os funcionários em risco, Com todos certeza. os possíveis entrevistados em risco, todo mundo que tiver algum contato com ele está em risco. Eu acho um absurdo tão grande essa questão de banheiro. Ah, vai fazer o quê? Número 1, gente, 2024? Que é isso? Tudo bem que isso pode ter acontecido ano passado ou até antes disso, mas pelo amor de Deus... Mesmo que fosse no ano passado, mesmo você não que fosse controla 2020, banheiro. mesmo que fosse em 2010, não se controla esse tipo de coisa. O funcionário, ele tem que tem que explicar o que ele vai fazer no banheiro? Pô, pelo amor de Deus, se essas informações forem realmente provadas, como falou que tem até áudio no processo, acho que 700 mil até baixo. Também acho acho. que até baixo. E ainda esperamos a demissão dessa pessoa, né? Porque um editor-chefe, uma editora, um supervisor Absurdo, que cara. cobre isso. Meu, o repórter é uma das profissões que mais rala. A gente vê o glamour na televisão e acha que é aquilo, mas não é. Glamour fica pra quem tá ali apresentando bancada e ganhando milhões, né? Andando de Porsche. Repórter, o máximo que um repórter ganha, geralmente, no interior, assim, é 4 mil reais. A gente tá falando de 4... Às vezes as pessoas acham 4 mil reais muito, né? Mas não é tanto dinheiro assim não, gente. Não, fala de números de televisão, a Globo que, com um único programa, que é o Big Brother, arrecada 1 bilhão de reais, é troco de pinga mesmo, é quase nada. Agora, se tudo que esse repórter tá falando realmente for provado na justiça, 700 mil é muito pouco. A Globo tem que aprender, tem que tomar uma punição exemplar para não fazer isso e não permitir que outros funcionários passem por essa mesma situação, e não somente na Globo, em outras emissoras também, e em qualquer outro mercado de trabalho. Porque se existe uma regra onde a pessoa tem que informar para o superior o que vai fazer dentro do banheiro, aí, gente, desculpa. Aí realmente a gente tá voltando para aquela época da chibatada. Não existe mais direito trabalhista, não existe mais noção do que está sendo cobrado do funcionário. Esse tipo de coisa me irrita, porque eu já passei por muita situação assim em trabalho, já passei por eu trabalhei num lugar que você, pra ir no banheiro, você tinha que pôr uma pausa e tinha um reloginho que contava. Se você ultrapassasse aquele número do reloginho, você perdia horário de almoço. Não, você passou 20 minutos no banheiro, agora você não pode mais almoçar durante 1 hora, só durante 40 minutos. Eu falo porque eu vivi isso, eu sei como que é isso. É um inferno. Agora a Globo, que paga de pra frentex, passando por isso, principalmente com uma pessoa doente, com Covid... Ah, pelo amor de Deus. Aí realmente tem que ser uma punição exemplar, porque não dá pra ficar barato esse tipo de coisa, não. E 700 mil é pouco. A Globo tem muito mais dinheiro pra arrancar. É verdade. Eu acho que deveria exigir ali realmente, né? Os salários iguais, todas as outras coisas bonitinhas, bem colocadinhas, né? Porque é absurdo. Eu também já passei por isso, já tive que ouvir de chefe falar, ah, não, mas pra você ser promovido, você já tem que cumprir com as funções de um cargo superior, aí depois a gente te paga mais. E aí a gente sabe que esse depois nunca chega, né? Só vem acúmulo de função, então ele tá mais do que certo aí de entrar na justiça, tá? Boa sorte para esse repórter. A gente segue acompanhando esse caso de desdobramento, você acompanha aqui no nosso Papo de TV, e mais bom senso de todas as empresas, né? Por favor. Que fazem isso com os colaboradores, que colaborador não é escravo não, viu? Antes de ser colaborador, antes de ser funcionário, antes de ser um CLT, é um ser humano, respira. Exatamente. Bate coração igual a você, sangra igual a você, sente dor igual a você. Com então, certeza. mais respeito. É isso que a gente precisa. E, ó, pelo fim da jornada 6x1, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. É verdade. Assinem a petição.